Olá, pessoal, tudo bem? Eu trouxe mais uma entrevista para vocês hoje. A entrevistada é Patrícia Bastos, que criou o projeto Volte a Ser Feliz, que atende gratuitamente em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro. Ela faz dermopigmentação paramédica para camuflagem de vitiligo passivo, atendendo pacientes oncológicos que fizeram mastectomia. Patrícia atende pessoas que não teriam condições econômicas de pagar para isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto. Patrícia, por que você resolveu fazer o curso de pigmentação voltado para reconstrução pós-cirúrgica? Oi, Cid. Bem, essa história começou, a minha decisão para fazer a dermopigmentação foi uma coisa que não tem muito tempo, tem mais ou menos uns 9 anos que eu sou formada em nutrição, sou perita judicial, instrumentadora cirúrgica, várias coisas e nada a ver assim com essa parte de estética e beleza. Só que um dia eu resolvi tirar minha cidadania italiana. Quando eu resolvi fazer a cidadania, eu falei, bom, vou começar com a minha certidão, quem tem o teor, meus pais, que era tudo mais fácil, né? Até a gente chegar na minha avó. Aí a minha certidão não saiu. Ficou com esse vai, o que que acontece? Tem sigilo judicial. Aí eu fui conversar com meu pai, minha mãe nessa época tinha falecido há pouco tempo, e ele explicou que, assim, que eu tinha sido adotada, e uma outra irmã minha também havia sido adotada, uma não, era filha biológica deles, e que a minha mãe nunca gostou que as pessoas soubessem, porque achava que poderiam fazer diferença entre a gente, alguma coisa assim. Então sempre manteve isso em sigilo. Aí eu tive que mandar para o cartório, eles liberaram, e quando, para minha surpresa, a certidão chegou, eu vi que eu tinha sido adotada com 5 dias, mais ou menos. Aí ele me contou toda a história, que ela cuidou da gravidez da moça e me adotou. E ela tinha me doado por digital. Ela não era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Quando eu li isso, eu fiquei assim, muito assustada, ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, como Deus foi bom para mim. Aí passei um tempo assim, meio pensando, eu falei, não, mas Deus é bom demais, porque Ele me deu uma segunda chance na vida, como se eu tivesse nascido novamente. E aí, depois de ser chamada por louca por muitas pessoas, eu simplesmente larguei tudo, larguei nutrição, larguei instrumentação, parei de fazer tudo que eu fazia, eu tinha um escritório também, uma imobiliária, e comecei a pensar em algo que eu pudesse fazer que mudasse a vida dos outros, como Deus conseguiu mudar a minha naquele exato momento. E conversando, e acabei chegando na micropigmentação paramédica, que assim, geralmente o pessoal quando vê um micropigmentador, nada assim, coisa, olham por pessoas que não têm tanta formação. E as pessoas estranhavam, porque elas falavam, você é maluca, você vai largar tudo que você construiu para começar uma coisa que você não sabe nem fazer. Aí eu fui para Portugal, fiquei um tempo na Itália, fiquei em Portugal, fiz um curso também na Suíça e me especializei lá primeiro para fazer essa micropigmentação, não só de areola, como também de cicatrizes, vitiligo. E assim, foi muito difícil, porque era uma coisa que eu não dominava. Eu tive que estudar muito a química da pele, a tinta, como pegava, o tipo de pele, principalmente pele de queimados, que eu trabalho bastante. E é uma coisa muito complicada, porque às vezes é pele enxertada, então você tem que ter um tipo de cuidado. E vim embora para o Brasil, fiz mais alguns cursos aqui
e montei, na realidade, um projeto social, que é o Volte a Ser Feliz. Entendeu? E assim foi o motivo de eu ingressar. Ninguém imaginava o porquê. Assim, você está sabendo meio que de primeira mão, mas tudo começou por um sentimento de gratidão. Eu falei, nossa, se Deus foi tão bom para mim, eu tenho que retribuir um pouco para as pessoas essa mudança. E conversando, e foi quando eu descobri a dermopigmentação, que realmente eu vi que faria diferença na vida de algumas pessoas. É uma área com muita procura também por pessoas saudáveis? Bom, eu comecei com um projeto social onde eu tratava vitiligo e mulheres que tinham câncer e tinham feito uma mastectomia. Aí foi o meu propósito. Voltei para o Brasil exatamente para fazer isso. E para meu espanto, quando eu comecei a tratar dessas coisas, e por ser um projeto social, ele ganhou muita visibilidade, a InterTV local sempre filmava, Outubro Rosa, fazia essas coisas. Acabou que vários médicos ficaram sabendo, inclusive médicos do Rio, de Belo Horizonte, de fora, e começaram a perguntar se eu não poderia pigmentar mamas de pessoas que tinham feito cirurgias comuns, como implante de silicone, mastectomia, redução de mama. E aí eu falei, não, faço. Quem faz um, faz outro, não tem problema nenhum. E para falar a verdade, hoje eu trato muito mais de pessoas que são saudáveis nessa área de cicatriz e de restauração de areola, mas apenas reconstruir, porque a pessoa pode ter tido uma necrose, pode ter tido uma infecção, alguma coisa assim hospitalar, e para o médico não voltar com ela para cirurgia e correr algum risco, ainda mais agora nessa época toda de pandemia, né? Apesar que eu já estou na profissão tem 6 anos, que eu montei o projeto e que eu faço isso. Foi crescendo muito. A coisa cresceu, tomou um volume que nem eu imaginava que poderia ser. Então, assim, qualquer tipo de pessoa pode fazer. Às vezes a pessoa caiu quando criança e tem uma cicatriz no rosto que incomoda. A gente consegue camuflar essa cicatriz e tirar. A pessoa sofreu um acidente de carro, qualquer coisa do gênero, tá? Mas assim, é uma coisa que uma vez eu ouvi de um rapaz que eu estava tratando em Portugal e que ele falou, o vitiligo, principalmente em relação ao vitiligo, o vitiligo não dói, mas o que dói mais é o preconceito, porque as pessoas têm realmente muito preconceito, acham que é contagioso, que é um problema. Então toda essa parte do vitiligo, de queimadura com o pessoal de baixa renda, eu tenho uns convênios e eu faço gratuitamente, através do projeto Volte a Ser Feliz. Patrícia, quanto tempo leva, em média, o trabalho de pigmentação? O tempo que leva para fazer? Bom, isso depende muito, Cid, da pessoa, muito de como está o estado, porque às vezes a pessoa teve uma necrose tão grande que ficou cheia de cicatriz. Quando é no caso do câncer, geralmente eles tiram tudo, é fácil, porque eu faço a pigmentação em 3D e fica normal, é perfeito. E assim, quando já é em casos de cirurgias que deu necrose ou deu algum outro problema, aí você tem que trabalhar a cicatriz primeiro, fazer um tratamento antes de poder pigmentar. Então, assim, em média, a gente leva em torno de 1h30 mais ou menos para fazer. Mas tudo vai depender da dor que a pessoa sente, até do efeito psicológico, porque quando é necrose, algumas coisas a gente sabe que a pessoa não tem sensibilidade, mas também não podemos falar isso. E
a gente passa um anestésico. Eu não sou médica, então eu não posso anestesiar. Então eu uso tópico, uso pomadas, tá, manipuladas, que anestesiam. Mas tem gente que sente. E se tiver alguma cicatriz ou algum tecido muito enrugado, a gente tem que usar um movimento especial de agulha, fazer um movimento diferenciado, e tudo isso demanda um tempo. Nunca se faz uma sessão só, tá? Geralmente a gente faz em torno de 2 ou 3, porque o pigmento ele muda muito durante um tempo. Ele perde às vezes de 30% a 40% da cor. E dependendo do tecido que for usado para refazer aquela mama, tem uma diferença. Então a gente às vezes a pessoa tem uma mama só, aí a gente faz uma, e quando ela volta a gente refaz e conserta o tom da outra para ficar igual, não ficar diferente. Então assim, mas em média é um tempo de 1h30 a 2, tá? E no mínimo são 3 sessões que eu faço. E os pacientes costumam falar sobre suas emoções durante o procedimento? Esse é o mais comum, que eu aprendi que eu tenho um lado, além de nutricionista, de dermopigmentadora, de instrumentadora cirúrgica, eu virei meio que psicóloga. Porque na realidade, todas essas mulheres, independente do câncer ou não, todas elas sofreram muito. As que fizeram mastectomia, porque superaram a doença, às vezes são até mais fáceis de lidar com isso. Agora, as que tiveram a doença, assim, fizeram um implante de silicone ou alguma coisa para se sentirem mais bela e aquela cirurgia deu errada, é muito difícil a aceitação delas. Então, geralmente, nós somos muito psicólogas. Elas contam a história toda, contam o que aconteceu. Em todos eles, tá? Vitiligo, tem muita coisa que acontece por traumas da pessoa, tá? Que a gente já sabe, até pelo local com a experiência a gente já sabe. Cicatrizes, bullying que sofrem quando são crianças. Então, todos eles, assim, todo caso, eu vou dizer, às vezes tem pessoas que ficam, antes de eu começar, quase 20 minutos contando a história delas. Porque é uma maneira que elas têm de desabafar, ou de que a gente entenda o porquê daquela dor. Mas a gente aprendeu que, e elas hoje já me conhecem, tem muitas que até hoje falam comigo, apesar desses 6 anos, e meio que vira amiga, porque elas ligam, elas mandam WhatsApp, perguntam sempre, entendeu? E é muito bonito, é uma coisa realmente muito bonita. E eu sou muito perfeccionista, eu sou virginiana, então já viu, né? Eu quero tudo muito perfeito, às vezes eu mesma acho, não, tá meio tortinho, volta aqui, vou fazer. Então eu geralmente demoro até um pouco mais que de repente um outro profissional que vai fazer, porque eu gosto tudo muito certinho. Eu faço como se fosse em mim, como eu gostaria que tivesse sendo feito em mim. Então eu tento pegar os mínimos detalhes para deixar o mais realista e o mais perfeito possível. Porque eu acho que essas pessoas já sofreram tanto que eu tenho que ser a solução. E eu acabei me tornando a solução delas. E qual a história mais emocionante que você ouviu? Olha, difícil, viu? Cid, eu vou te dizer, eu já ouvi tanta história que nesse período eu hoje atendo a mais ou menos uns 24 médicos. Eu tenho convênio com algumas instituições, né? De SUS, de ONGs. E assim, e tem histórias que são incríveis por superação e tem histórias muito tristes que emocionam você vê assim o desprezo da família, de tudo. Foi uma das primeiras que eu fiz
E ela tinha assim um problema, porque geralmente essa foi câncer, elas não gostavam de tirar roupa perto do marido, não tira, ela não se olham no espelho, quando saem do banheiro já saem com a toalha para não ter que ver. E quando a gente fez, ela ficou tão emocionada, ficou tão feliz, que depois ela mandou um áudio, que foi esse áudio que eu te falei, que ela contando que mostrou para o marido dela. Então chega a ser engraçado. Agora, assim, tem casos ruins, como por exemplo, teve uma que falou que enquanto foi fazer a químio, quando ela voltou para casa, o marido tinha ido embora e levado tudo, deixou a casa vazia para ela. Ela não teve nem cama para dormir naquela noite. Então assim, a gente vê de tudo. E tem uma menina que eu cuidei, que eu falo para ela que ela é a minha melhor guerreira, porque no começo ela não queria nem fazer. Ela não conseguia admitir que tinha um câncer. E fomos, aos poucos, eu fiz, ela chorou. Aí a própria instituição publicou, não a foto do rosto, nada, mas do coisa. Nossa, ela ficou muito abalada, pediu para tirar, porque não queria que ninguém reconhecesse, que ninguém soubesse, que ninguém imaginasse. É uma menina nova, tinha 30 e poucos anos, ela estava quase se separando. E aí ela ia sempre lá conversar com a gente. Aí teve um Outubro Rosa, antes da pandemia, que eu falei, não, gente, a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Para essas mulheres verem que não é só isso, que elas são mulheres normais, até melhores do que a gente. Porque a gente, de repente, não suportaria uma coisa dessa, e elas passam por isso e vivem perfeitamente. Enfrentam uma doença com uma fortaleza, cria uma força interior nelas tão bonita, que eu falei, não, vamos ter que fazer algo. Aí foi que a gente criou um projeto, eu me associei, consegui uma fotógrafa muito boa de Petrópolis, uma fotógrafa até internacional, Andréia Bretas, que resolveu me ajudar e fez todas as fotos de 8 ou 10 pacientes nessa época, mas fotos mais sensuais, mais bonitas, não fotos vulgares, mas nem foto com aquelas coisas de roupa, toda vestida, com aquela maquiagem, não. Foto onde elas se olhassem e se sentissem mulher, se sentissem desejadas novamente. E essa menina, que mal podia falar, eu falei, gente, eu vou ter que conseguir que ela faça as fotos. E relutou, e depois que ela fez as fotos, assim, eu digo que ela é minha guerreira principal, porque eu comecei a acompanhá-la. E ela fez o Instagram, e depois que ela se viu naquelas fotos, ela se redescobriu. E ela mesmo diz que ela renasceu. Então hoje ela fala do câncer, ela posta fotos dela em praia, em viagem, em tudo. Ela assim, se viu que ela realmente é uma mulher, ela é normal. É uma história linda. Você vê como ela era e o que ela se tornou por uma coisa que pra gente é tão pouco. De repente, né, que eu faço e umas fotos, uma exposição, foi uma exposição no Bauhaus, entendeu? Depois teve uma entrevista com elas, com a InterTV. E isso as deixou tão vivas, viram que elas estavam sendo tão importantes, que mudou totalmente, né, o destino daquela pessoa. E isso é muito bonito, isso é muito importante, eu fico muito, muito feliz. Às vezes até dá vontade de chorar, mas a gente vai acostumando. Se fosse pagar, Patrícia, quanto o paciente teria que investir? Bom, uma paciente, se tivesse que pagar o tratamento, hoje o que eu cobro, tá? Vou dizer pelo preço hoje atual que eu cobro para os cirurgiões normais, para os pacientes dele. São R$3.000 para refazer as 2 mamas, a primeira sessão, e R$500 a todas as outras sessões que tiverem de acerto. Se eu tiver que fazer o tratamento da cicatriz, aí vai depender, cada sessão custa R$400. Então, vai depender se a cicatriz está muito hipertrófica, se a cicatriz está atrófica, que é profunda. Então, depende se ela está muito larga. Aí depende de quanto tempo vai demorar.
Mas geralmente em 2 sessões eu consigo recuperar bem a cicatriz para poder pigmentar. Então hoje, vamos dizer, se uma paciente fosse pagar, ela pagaria em torno de 4 a 5 mil reais para fazer uma pigmentação com tratamento da cicatriz. Em quais casos não são recomendados esse procedimento? Cid, assim, eu respeito muito a opinião médica e eu trabalho, como eu tenho, assim, conheço muita gente e sou indicada por muito médico, muito instrumentador cirúrgico, eu sempre tomo cuidado. No caso de câncer, eu não atendo sem que venha com autorização do médico e da instituição. No caso de paciente particular, eu tenho, até no Rio, uma clínica, mas eu atendo em clínica de médicos também. As pacientes dele, eles agendam um dia e eu vou lá e repasso. Mas às vezes eu vejo que a pele ainda está muito sensível. Como a gente trabalha com agulha, com algumas coisas, eu falo, o pigmento não vai pegar direito e vai acabar demorando mais. Às vezes é melhor esperar um pouco. Mas não existe nenhum caso assim que você diga, não possa fazer. Entendeu? Não tem. Você sempre tem como fazer. O que pode fazer é esperar, ter que esperar mais um tempo ou não, para aquela pele estar pronta para receber o tratamento. E não ter nenhuma alergia, não ter outra recorrência que possa deixar a paciente chateada ou mais desgostosa ainda. Patrícia, você já fez a pigmentação em algum parente? Sim, vou te dizer que eu já fiz até em mim, porque eu fiz implante de silicone, então eu mesmo repigmentei a minha areola cobrindo a cicatriz. Tá? E já fiz de outras pessoas, não, graças a Deus, não no caso de câncer, tá? Gratidão eterna a Deus. Mas nesses casos de cicatriz, dessa parte assim de estética para cobrir e até vitiligo. Fora isso, não, tá? É uma área que requer atualização constante? Bem, Sidney, como eu te falei, eu sou virginiana, detalhista e chata. Eu sou assim, para tudo que eu faço, eu quero ser uma das melhores, ou a melhor, ou não sendo, né, como se diz, uma pessoa muito arrogante, eu tento ser a melhor do que eu faço e dar o meu melhor. Então é uma área que sim, você tem que estar o tempo todo estudando. Porque às vezes muda um pigmento, às vezes muda um novo produto que pode melhorar a cicatrização, às vezes uma nova agulha, uma máquina mais potente, que, por exemplo, no caso de vitiligo, a gente precisa de uma potência maior de máquina. Então eu geralmente uso máquina de tatuagem rotativa, uma pen rotativa. Porque, qual a diferença do dermógrafo que o micropigmentador comum de sobrancelha usa? É porque você vê que a máquina da tatuagem, geralmente a tatuagem fica por anos. Ela pode até desbotar um pouco, porque a pressão da agulha na pele é muito maior. Ela entra muito mais vezes. Então, assim, eu tenho o hábito, tá, de me atualizar constantemente. Eu, antes da pandemia, ia 2, 3 vezes para a Europa para fazer curso. Aproveitava para passear e já fazia um curso. Agora, com esse negócio da pandemia, eu fiz muito curso online, fiz curso com uma professora, que está até num projeto que nós vamos lançar agora, que depois eu conto para você quando tiver tudo pronto, que ela é de Portugal, ela é química, é professora em pós-graduação na Faculdade de Coimbra. Você vê o nível da pessoa, para ser que a Faculdade de Coimbra é uma das mais conceituadas assim. Ela é professora de química. Então, ela veio para o Brasil, que a família dela é daqui, e com a pandemia ela não conseguiu ir embora, a Vivian. E aí nós fizemos alguns cursos, alguns online, ela veio para o Rio, ficou aqui, eu fui a São Paulo, a gente fez algumas coisas que eu estou sempre tentando me atualizar.
mas também vou ser honesta, não faço qualquer coisa com qualquer um, porque para fazer é para eu aprender alguma coisa, né? Para eu ser melhor e não para aprender o que eu já sei. Então, assim, mas é uma área que você tem que estar o tempo todo estudando, porque sempre tem alguma novidade. E a gente mesmo, com o próprio erro, hoje eu tenho o meu protocolo criado com a Vivian, que a gente usa movimentos diferentes para cada tipo de pele, para quando tem cicatriz, para quando não tem cicatriz. Então a gente criou um protocolo e está patenteando esse protocolo, que é um protocolo especial principalmente para queimados e vitiligo, que é uma coisa muito difícil e que raras pessoas fazem. Tem muitas pessoas que dizem que fazem, mas se você entrar, até mama, areola, se você entrar no próprio Instagram da pessoa, você quase não vê. Então, assim, a gente trata até de uma área que a gente não pode divulgar as pessoas nada, mas na parte de cicatriz, que é da automutilação. Então, é tratado com psiquiatras que nos indicam. Então, nada desse trabalho a gente divulga, porque são casos de pacientes mesmo. Então, não pode ser divulgado, mas a gente faz muito também, e a Vivian também. E é uma área que quase ninguém atua. E é um recurso procurado por pessoas de todas as idades? Olha, Cid, sim. Se eu pegar as 4 áreas que eu trabalho, que eu resolvi me dedicar, que é vitiligo, cicatriz, mama, né, reconstrução de areola e pele de queimados, eu pego, tá? Eu, assim, porque essa parte que eu te falei de automutilação, eu pego muito adolescente, entendeu? Que a gente tem que, aos poucos, por isso que eu te falei, nem sendo muito psicóloga, porque você tem que convencer, porque aquilo ali é a marca de uma dor, é um motivo, e você tem que tentar ir aos poucos tirando e apagando aquela dor da pessoa. Vitiligo, a gente faz, vitiligo geralmente é conversado com o médico, ele tem que estar estacionado, você tem que saber que tipo, que se é hereditário, como não é, o porquê, se for algum emocional, quanto tempo tem. A pessoa tem que entender que o vitiligo emocional, você pode cobrir uma determinada área, vamos dizer aqui no rosto, e ele pode abrir aqui embaixo. Então, porque o que nós fazemos não é a cura do vitiligo, que não tem. Nós amenizamos a aparência dele, nós camuflamos o vitiligo para que a pessoa possa se sentir mais à vontade. Que foi como eu falei e repito, que eu vi uma vez um rapaz que eu fiz na mão que doía muito e ele falava, eu vi as lágrimas correrem e ele falava, eu falei, não, você não quer parar? Ele falou, não, dói muito mais em mim quando eu vou dar a mão a alguém e essa pessoa puxa com nojo, com medo de pegar a pessoa, algum doente, de ficar contaminada. Então, assim, qualquer idade, tá? Eu vou te dizer que eu já fiz mama de pessoas de 80 anos, já fiz sobrancelha com pessoas de 70 e pouco, porque por causa da quimio perderam. Então, assim, a gente vai, vou te dizer que de 5, 6 anos até a vaidade da pessoa. Se a pessoa tiver 90 e chegar lá e falar que quer fazer, a gente faz, não tem problema nenhum. Principalmente as do projeto, que eu tenho muito amor e muito carinho por elas. Agora me diga, o projeto Volte a Ser Feliz é uma iniciativa que veio para ficar e já atendeu quantos pacientes? Bom, agora você tocou na coisa mais crucial. Sim, o projeto Volte a Ser Feliz, ele veio para ficar e eu espero que ele fique para sempre e que ele se espalhe. Tanto que eu te falei há pouco que a Vivian está num projeto comigo e é exatamente isso, para a gente não deixar que essas mulheres que não têm condição, que elas possam ter esse apoio, ter esse acesso e poderem se sentir completas de novo.
Então a gente fez todo um planejamento, estamos fazendo um business plan, já estamos registrando e em breve eu te conto, espero que você me convide novamente e aí eu posso contar quando já tiver tudo preparado. E ele veio realmente para ficar, porque ele é como eu vou te dizer, não é uma obrigação, mas eu tenho o projeto Volte a Ser Feliz como uma gratidão, uma dívida, não sei se dívida é muito forte, porque eu acho que a Deus a gente não deve, mas uma gratidão imensa porque Deus fez na minha vida. Porque eu sendo filha de uma mãe analfabeta, provavelmente eu não teria muitos recursos, ou quase nenhum. Claro, tem pessoas que são assim, que se esforçam, bom, mas eu não sei qual seria o meu futuro. E eu fui adotada por uma família que é maravilhosa, tá? Assim, que me amou ao extremo, não digo nem para você em relação a dinheiro, tá? Porque eu lembro que minha mãe sempre me falou, minha filha, eu vou deixar para você uma coisa, não se esqueça nunca, é muito estudo e condição de você não depender de ninguém. Tanto que eu lembro que com 15 anos eu já estava formando na cultura, formando na Aliança Francesa, fazia aula de etiqueta, tinha que fazer italiano. Então, assim, ela nos deixou muito preparadas, entendeu? Para a vida. E, assim, é uma gratidão sem fim, porque era um amor. A minha mãe teve Alzheimer. E numa determinada época, ela só lembrava do meu nome e do meu pai. Era o tempo todo. Pati, Pati, Pati. Então, assim, eu acho que eu tive, e hoje eu faço isso, uma vez até me perguntaram, mas você é maluca, você vai largar tudo, você faz isso de graça? Faço. Faço porque a vida me deu uma chance de eu ganhar coisas que hoje eu posso retribuir. Eu não vou estar dando dinheiro, mas eu vou estar dando alegria, motivo para essas pessoas sorrirem. E isso, assim, não tem como descrever. E assim, deixa eu te falar, o Volto a Ser Feliz, ele começou em 2000, eu registrei tudo, né? 2014, 2013, mais ou menos, e nós já atendemos mais de 500 mulheres, porque eu não atendo só Petrópolis. Aqui em Petrópolis a gente tem a PPO, tá? Que é a Associação Petropolitana Paciente Oncológico. Tem a FNCC, que é a Fundação Nacional do Câncer, que não é de Petrópolis. Ela é mineira, mas tem uma sede aqui, que eu também sou associada a ela, tá? Tem alguns médicos do SUS que já, como me conhecem, mandam particular, quando eles têm alguém, o pessoal do próprio CTO, que é o Centro de Tratamento Oncológico, eles me pedem para atender de graça. Médicos que atendem alguma paciente que por um acaso aconteceu alguma coisa, mas também não tem condição, eu faço, tá? Eu faço pro Dr. Ricardo Cavalcante, que é um médico no Rio, um cirurgião muito renomado, entre milhões de outros. Desculpa, eu citei o nome dele, porque ele, assim, foi o primeiro. E ele é uma pessoa muito engajada também em projeto social. Então, ele me levou para fazer para o Grafei Guinle, no Outubro Rosa. Eu já fiz na Casa de Portugal e algumas outras instituições, em Porto Alegre, em Curitiba, Belo Horizonte. Assim, agora o meu projeto eu faço o ano inteiro, tá? Eu não determino, assim, não é só no Outubro Rosa. Não, conforme essas associações que são vinculadas a mim, tem pessoas, elas podem me encaminhar. Com as outras cidades, não. Eu trabalho só no Outubro Rosa, até por logística, para eu poder ir. E porque também, infelizmente, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Como eu faço? Não tenho patrocínio. Tudo que eu faço é do meu dinheiro, dos recursos próprios. Eu acabo tendo que trabalhar bastante para juntar e conseguir fazer essa parte de graça. Mas graças a Deus a gente já deve ter feito em média, eu vou te dizer, entre 400 e 500 pessoas. Entre homens e mulheres, tá?
porque a gente já fez bastante homem também. Sua clínica fez parcerias com instituições e elas funcionam como, hein? Eu tenho essas parcerias, eu fui conseguindo com pessoas, tipo assim, o prefeito antigo de Petrópolis, a esposa dele era a madrinha da PPO. Ela me levou, eu apresentei o projeto, porque é uma coisa assim que os médicos têm que acreditarem muito em você. Porque ele tem certeza para saber que o que você está fazendo vai dar certo. Porque você pega uma pessoa que tem câncer, que já sofreu o que sofreu. Se você faz uma coisa e fica ruim, você acaba destruindo mais ainda a esperança de vida dessa pessoa. E a mesma coisa, se o médico me indica uma paciente dele que pagou para ele uma cirurgia e teve algum problema, alguma intercorrência, alguma coisa, para eu consertar e que eu vou cobrar, se esse serviço também não ficar perfeito, ela pode abrir um processo contra mim, contra o médico. Então, assim, eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estudar muito. Se tiver alguma dúvida, não faço, entendeu? E aí as pessoas me perguntam, por que você não dá curso? Por que você não faz isso? Exatamente por isso. Porque eu tenho medo de dar um curso e a pessoa não ser tão criteriosa como eu e visar só o lucro. E quando, nesse caso, a gente visa o lucro, a gente acaba perdendo. Porque se você não fizer com paixão, com amor, querendo realmente o bem da pessoa, seja ela pagante ou não, você acaba não fazendo a coisa certa. Porque se eu tiver que não atender e não ganhar aquele dinheiro naquele dia, eu não atendo. Então eu acho que tem que ser uma coisa assim de muita consciência também. E eu espero que em breve a gente possa conversar novamente para eu poder te contar o porquê do projeto Volte a Ser Feliz Não Morrer. Ele vai, se Deus quiser, ser um legado aí que nós vamos deixar por muito, muito tempo. E eu agradeço muito, fico muito honrada em você querer ouvir um pouco dessa história, que para mim é muito importante, porque é uma gratidão que eu tenho enorme, que eu acho que assim, porque eu faça 10 mil mulheres, eu não vou pagar o que eu ganhei na vida, entendeu? Não em questão de dinheiro, em questão de amor, em questão de respeito, de aprendizado, de respeitar o próximo, independente de sangue, independente de qualquer coisa. Respeitar por amor, que foi o que eu aprendi nessa vida. Então, eu espero que ajude algumas pessoas também, que algumas pessoas tentem fazer, né? Comecem a fazer. E fico muito grata, muito, muito grata mesmo, porque eu gostei muito da Fátima, sou encantada com ela, adoro você. Espero que em breve a gente converse novamente, tá? Muito obrigada, obrigada a todo mundo e gratidão. Olha, um grande abraço, obrigada pelas informações e parabéns pela iniciativa.